A Spinosauridae é uma grande família de dinossauros terópodes com uma anatomia bizarra e adaptada à vida piscívora. Ficou famosa principalmente depois do lançamento do filme Jurassic Park 3, em 2001, que trouxe o mais famoso dinossauro do grupo, Spinosaurus aegyptiacus, como antagonista do filme. Os registros mais antigos desse grupo são da Europa e datam de 130 a 125 milhões de anos. Existem registros que indicam a presença de um espinosaurídeo na Tanzânia, datado de 152 a 145 milhões de anos, chamado de Australopithecus. Contudo, devido ao fato de sua classificação ser baseada apenas em dentes fósseis, ele é considerado um gênero altamente duvidoso. Como os registros mais antigos desse grupo são do continente europeu, podemos deduzir que esse grupo surgiu por lá ainda durante o final do período Jurássico, explorando o nicho da pesca, que tinha pouca concorrência entre os gigantes do período. Mais tarde, migraram para a Ásia e África, e após chegarem à África, expandiram-se para o Brasil, e quem sabe até para o outro lado da América do Sul, pois recentemente foram encontrados dentes que supostamente pertencem ao dinossauro espinosaurídeo do final do período Cretáceo no Peru e, caso essa informação seja confirmada, tudo o que sabemos sobre o alcance temporal e geográfico dessa família mudarão. As características gerais desse grupo são fóssil alongado com dentes semelhantes aos de crocodilos adaptados para a captura de peixes, nariz retraído para trás, que é uma adaptação que surgiu da necessidade de mergulhar o fóssil para pescar, braços longos e fortes com garras grandes e afiadas, sendo a primeira maior que as demais, uma crista no topo da cabeça e o prolongamento espial que podia formar desde pequenas até grandes velas, cuja função ainda é desconhecida, mas provavelmente servia para se exibir e atrair parceiras. Isso nos dá uma pista de que eles poderiam ter essas estruturas fechadas com cores vivas e fortes, como as aves modernas. Eles se alimentavam de peixes caçando como as garças, ficando às margens de um rio ou lago esperando pacientemente algum peixe se aproximar para então desferir um bote rápido e certeiro, utilizando seus longos braços armados com as suas grandes garras para o segurar com mais firmeza. Todavia, eles também podiam se alimentar de outras coisas, como de outros animais menores e carcaças, como alguns vestígios fósseis sugerem. A capacidade de natação dos animais desse grupo é amplamente debatida até os dias de hoje. No entanto, pesquisas recentes revelam que eles provavelmente nadavam com apenas parte do corpo submersa, pois eram incapazes de afundar totalmente. Ou seja, é provável que só nadassem para procurar alimento em águas rasas ou para se deslocar de um lugar a outro. A família Spinosauridae é dividida em dois grupos, os baryonychinius e os spinosaurinius. Os baryonychinius são caracterizados pela pequena prolongação espial em suas costas, quase inexistente, enquanto os spinosaurinius possuem uma longa prolongação espial que forma uma grande e exuberante vela. Os baryonychinius possuem pernas mais longas e robustas, além de dentes mais curvados e serrilhados em comparação com os dos spinosaurinius, que possuem pernas menores e dentes mais retos e serrilhas. Esses dois grupos também se diferenciam por algumas outras características craniais, como na narina externa, que nos spinosaurinos fica mais para trás do crânio, na fenestra anterorbital, que nos baryonychinius é mais estreita, e na estrutura em geral, que dos spinosaurinos era mais robusta e larga, enquanto nos baryonychinius era mais fina e acomodava mais dentes nas maxilas. Alguns dos representantes dos baryonychinius incluem o Baryonyx, que viveu há cerca de 130 a 125 milhões de anos atrás na Inglaterra e podia atingir algo entre 7,5 a 10 metros de comprimento e até 2 toneladas. Talvez até um pouco mais caso o espécime que descreveu a espécie não se trate de um adulto totalmente crescido. O Suchomimus, que viveu no norte da África há cerca de 112 milhões de anos e podia atingir algo entre 9 a 11 metros de comprimento e quase 4 toneladas, e o Ceratosuchus, que viveu na Grã-Bretanha há cerca de 129 a 125 milhões de anos atrás, podendo atingir 8 metros de comprimento. Eu não consegui encontrar informações sobre o seu peso, mas analisando e comparando seu tamanho com os de seus parentes mais próximos, podemos dizer que ele provavelmente podia ultrapassar 1 tonelada. Enquanto os representantes dos spinosaurinos incluem o Spinosaurus, um dos maiores carnívoros de todos os tempos que viveu na África. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal só sobre ele, passem lá depois de terminar de assistir esse vídeo. O Ichthyovenator, que viveu em Laos há cerca de 125 a 113 milhões de anos atrás, podendo atingir um pouco mais de 10 metros de comprimento e 2,5 toneladas. E o Oxalaia, o possível sinônimo de Spinosaurus aegyptiacus, que podia atingir 14 metros de comprimento, mais de 7 toneladas, e viveu aqui no Brasil, sendo o maior dinossauro carnívoro já encontrado aqui. No começo do Cretáceo Superior, ocorreu a extinção cenomaniano-turoniano, dada pela anoxia oceânica. Esse evento de extinção provocou intensas mudanças climáticas que deixaram o clima do ambiente dos espinossaurídeos mais seco, fazendo com que a abundância de suas presas decaísse drasticamente, levando gradualmente esses animais totalmente únicos à extinção.
Falando agora do nosso país, eu vou comentar sobre alguns representantes desse grupo encontrados no Brasil. No Ceará temos o Oxalaia, já comentado, e na Bacia da Araripe temos o Irritator, cuja história é bastante triste. Assista o vídeo dele aqui no canal depois desse. Também temos o Angaturama, que possivelmente é um sinônimo de Irritator. Ele viveu na Bacia do Araripe há cerca de 110 milhões de anos, chegando a 8 metros de comprimento, quase 3 metros de altura e 1 tonelada. Especulações de que outros espinosaurídeos, como Sidiomasaurus, já passaram por aqui, mas nada confirmado. Enquanto gravo esse vídeo, está sendo desenterrado um novo fóssil de espinosaurídeo no Maranhão. As escavações estão sendo lideradas pelo paleontólogo Paulo Sereno. Então, quem sabe, até o momento da publicação desse vídeo, podemos ter mais uma nova espécie de espinosaurídeo para a coleção de espécies do Brasil, ou então, mais informações sobre uma já existente. Vale lembrar que a família Spinosauridae possui diversos fósseis fragmentados e vários taxons duvidosos, o que faz com que muitas informações sobre ela sejam incertas, podendo ser alteradas a qualquer momento. Bom galera, esse foi o vídeo. Caso eu tenha cometido algum erro ou você queira acrescentar mais alguma curiosidade, deixe o seu comentário. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.